A paz do Senhor a todos, estamos agora com mais uma lição do terceiro trimestre de jovens, né? Já estamos aí no terceiro trimestre. A lição traz como tema geral, né, a razão da nossa esperança, alegria, crescimento e firmeza nas cartas de Pedro. Vamos estudar as cartas de Pedro, vamos estudar ao longo desse trimestre, certo? Já adianto para os jovens que aqui em Mossoró vamos fazer um vestibular bíblico, certo? Amanhã estaremos postando aí um vídeo com mais detalhes sobre o vestibular bíblico e para os jovens estudar, certo? A primeira lição é uma lição bem introdutória, nós vamos trazer algumas informações aqui, certo? Porque fala de modo geral, né? As cartas de Pedro, vivendo em esperança e firmados na verdade, certo? É o título dessa lição. E aí o texto do dia diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. 2 Pedro 3:1. E a síntese diz: as cartas de Pedro foram escritas com o propósito de encorajar os cristãos em tempos de provação e se manterem firmes na verdade diante dos falsos ensinamentos. Certo? Então nós vamos ver hoje um pouco aí sobre essas duas cartas. Amanhã na Escola Bíblica Dominical espero que todos estejam aí afiados. Aproveitem para ler a primeira carta e a segunda carta de Pedro. Se você nunca leu, peça logo perdão a Deus, né, pelo seu pecado, e aproveite e leia, já que temos a ABD tratando dessas duas cartas. Que você já leu, releia, é uma oportunidade para reler as cartas. Nós já fizemos, e cada vez que lemos a palavra, ela toca nos nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é viva, né, e eficaz, e sempre traz bons ensinamentos para nós, certo? Então releia as duas cartas de Pedro antes de começar a aula amanhã, certo? Vamos aqui para o texto bíblico, está em 1 Pedro e em 2 Pedro, certo? Vamos ler 1 Pedro 1, primeiro capítulo, versículo 1 e 2, depois vamos para o capítulo 5, e depois vamos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, e depois vamos para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos passar a ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O versículo 12 do capítulo 5 de 1 Pedro. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, certo? Então, nós temos aqui uma introdução sobre quem era Pedro, certo? Também uma introdução da primeira carta, uma introdução da segunda carta. Quem era Pedro, né? Os irmãos conhecem a história de Pedro, já ouviram muitas pregações, alguns o criticam, né? Outros elogiam bastante, mas Pedro era Cefas, né? Que era Simão. Na realidade, o nome dele é Simão. E quando ele conheceu Jesus, André, que era seu irmão, André era irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. Quando André ouviu João Batista dizer: Eis o Cordeiro de Deus, então André passou a seguir Jesus. Jesus perguntou: o que é que você quer? E eles: Mestre, onde é que o senhor mora? Aí Jesus: vem aqui que eu vou lhe mostrar.
E ele ficou lá ouvindo a Jesus. Quando André ouviu Jesus, percebeu que Jesus era o Messias, o Salvador. Percebendo que era o Salvador, ele corre e diz para o seu irmão Pedro, que na realidade Simão, né? Diz para Simão, quando Pedro chega para, como Simão chega para Jesus, Jesus diz, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, na realidade tu serás Cefas, que significa Pedro, né? Um nome muito bonito, Cefas, por acaso, né? Eu coloquei, não por acaso, o nome do meu filho, Cefas. Então, Pedro conhece Jesus, Pedro e André, eles eram como se eram vamos dizer, empreendedores na época, né? Conhecidos como pescadores, certo? Eles não eram apenas os pescadores simples, mas eles tinham alguma embarcação, então eles tinham um certo, vamos dizer assim, poder aquisitivo, né? Não eram ricos, claro, né? Mas eram pescadores que tinham ali o seu ganha-pão diário. E aí Pedro começa a seguir Jesus, né? O primeiro milagre da pesca maravilhosa, Pedro percebe que Jesus não é um simples mestre, né? Se ajoelha ali perante Jesus e diz, afasta de mim porque eu sou pecador, né? Então, ali reconhecendo Jesus como Deus, se prostrando aos seus pés, Pedro sempre tomou a iniciativa, né? E por tomar a iniciativa, por ser líder, por estar na frente, ele errava mais, né? Quem está na liderança e quem age, quem lidera, ele às vezes comete algumas falhas, né? Pelo seu ímpeto, né? Tem pessoas que é mais tranquila, demoram a agir, mas esse não era o perfil de Pedro. Pedro tinha um ímpeto e por isso ele sempre estava na frente e também sendo usado por Deus, né? Quando Deus o revela, o Espírito Santo revela que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e dá essa declaração. Por isso que Jesus disse que bem-aventurado és tu, Simão, né, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou que Jesus era o Cristo. E aí Jesus começa a revelar que vai morrer. Esse é o plano de Deus para a humanidade, é o plano de salvação, mas através da morte do seu filho. E isso choca Pedro, choca os discípulos, e aí Pedro repreende Jesus, né? Pedro leva Jesus no canto, Jesus, você está ficando doido. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Por quê? Para trás de mim? Porque todo pensamento contrário à cruz, todo pensamento contrário à nossa salvação, que seria realizada a morte de cruz, é um pensamento do maligno, é um pensamento de Satanás. Então, repreende esse espírito anticruz, né? Esse espírito o sofrimento de Cristo para nos salvar, mas depois o próprio Jesus, após a ressurreição, resgata Pedro lá na segunda pesca maravilhosa, né? A segunda pesca maravilhosa, Jesus refaz aquele cenário onde Pedro o negou 3 vezes, e aí a gente sabia que Pedro estava, de certa forma, né, triste e envergonhado, apesar de já saber que Jesus tinha se ressuscitado, mas ele precisava daquele resgate. O nosso Deus, ele vai lá, nos resgata, nos mínimos detalhes, quando erramos, né? E aí foi lá e resgatou Pedro, na segunda pesca maravilhosa, e diz, olha, apacenta os cordeirinhos, né? Então, essa foi a missão, e a partir daí Pedro retoma a função de liderança dos apóstolos, e Judas é substituído por Matias, e Pedro, com os 12, estão ali juntamente com os 12 irmãos que recebem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ele prega juntamente com os outros apóstolos e quase 3.000 almas aceitam a Jesus, certo? Então, é uma história muito bonita, e Pedro escreve também, né? Pedro escreve a primeira carta e a segunda carta. A primeira carta ele escreve através de Silvano, certo? Ele dita e Silvano escreve, que é o Silas, né? O companheiro de Paulo, e na segunda carta parece-me que ele escreve de próprio punho, né?
Existe até uma discussão se realmente essas cartas são da autoria de Pedro, mas foi aceita pela igreja primitiva no cânon, e aí consideramos ela sim como autoria de Pedro e seu conteúdo como verdade, né, o conteúdo que Deus nos deixou, né. E aí a primeira carta ela é destinada aos crentes, né, tanto judeus como gentios que se converteram. Nós vemos que Pedro trata os crentes como o Israel espiritual, né? Os crentes da época como Israel espiritual, e aí hoje também somos, né, o Israel espiritual de Deus. Somos os descendentes de Abraão pela fé, certo? Os descendentes da carne ainda existe os israelitas, né, de sangue, mas existe um povo aí israelita pela fé, ou seja, são filhos da promessa que Deus ia abençoar toda a terra, somos abençoados através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele destina a primeira carta, também a segunda carta destina, certo, aos irmãos que estão ali na região, que é hoje a Turquia, né? E aí ele cita aqui, né, os irmãos de Ponto, Galácia, Capatósia, Ásia e Bitínia. Então, ali aquela região destina aos irmãos. Na primeira carta, havia uma conjuntura, ele adverte aos crentes com relação à perseguição, certo? Os primeiros cristãos, eles eram perseguidos como hoje são, né? Mas a perseguição era de forma violenta, como tem em alguns países. No Brasil ainda não temos uma perseguição violenta, a perseguição é no campo das ideias, é no sentido de eliminar a prática judaica cristã, né? Mas não tem ainda nenhum pastor sendo preso ainda, né? Ainda. E aí havia os judeus na época que perseguiam os cristãos por eles achar que era uma religião errada, né? E era considerado uma seita os cristãos. Então havia uma perseguição religiosa por parte dos judeus, e se pudesse eles prendiam e matavam, né? E também havia perseguição do Império Romano, certo? O Império Romano não via com bons olhos. A princípio o Império Romano não soube distinguir os cristãos dos judeus, né? Só que depois eles conseguiram distinguir, viram que o cristão era diferente do judeu. E aí se proliferava muito, estava crescendo muito o cristianismo. E o cristão ele não adorava os deuses da época, as imagens de escultura, os cultos da época. Isso aí era uma fonte de renda, a venda de imagem, né? Como hoje, né? Não há nada novo debaixo do sol. A venda de imagem, a venda de indulgência, a venda de animais para sacrificar, certo? Então o comércio meio que foi prejudicado na época pelo cristianismo, porque não adoravam o imperador, o César, não adoravam os deuses romanos, né? Não adoravam as imagens de escultura, então isso aí prejudicou o comércio. Então o Império Romano começou a perseguir os cristãos, né? E culmina aí na perseguição que está na história de Nero, tocou fogo em Roma e colocou a culpa, né, nos cristãos. Então, esse é o contexto. E aí o apóstolo Pedro nos adverte aos crentes da época para estar firmes, portar de maneira santa, ser obediente às autoridades. Nós vamos ver isso no decorrer, né, desse trimestre, com mais detalhes. Todo proceder cristão, né, de submissão e de obediência, né? O cristão nunca foi incentivado, apesar de muitas guerras ter surgido com um cunho religioso, dizendo que vem da Bíblia, mas o cristão nunca foi incentivado a fazer nenhuma guerra, por ao contrário, a sofrer as injúrias propostas como o nosso Senhor e Salvador sofreu. Então esse é o contexto da primeira carta. Da segunda carta é um contexto de problemas de falsos mestres dentro da igreja, certo? E aí o apóstolo Pedro bate nesses falsos mestres, e a gente percebe que esses falsos mestres levavam para a libertinagem os seus ensinos. Eram pessoas sem escrúpulos, pessoas que usavam a palavra para distorcer e para oferir ganhos, seja financeiro, seja
de questões de status, ou seja, a mesma coisa de hoje, né? Não há nada novo debaixo do sol, como dizia já o sábio Salomão. Então a igreja sempre teve a perseguição externa e sempre teve os problemas internos, pessoas entrando e se fingindo de mestre e trazendo teologias, né? Ou seja, trazendo ensinamentos errôneos para ganhar muitos e desviam muitos e levam muitos para a perdição, como a famigerada doutrina da prosperidade, entre outras doutrinas que temos nos dias de hoje, entre outras seitas e heresias que temos nos dias de hoje. Na época já existia algo semelhante. Então a igreja é advertida a não fazer parte desses homens, porque eles vão sofrer com a justiça divina. Deus não está cego, Deus não está morto, né? Como tem um filme, Deus não está cego, e Deus vai cobrar de forma pesada, porque se você atinge a obra de Deus, Deus com certeza, Ele vela pelos seus, Ele cuida do que é seu. Então esses homens receberão pena pelos seus pecados, pelos seus erros, porque não é um simples pecado por ignorância, não é um simples pecado por não saber, não, é um pecado sabendo, né? Eles sabem que estão errados, sabem que estão distorcendo a palavra de Deus para benefício próprio, certo? Então, são pessoas, né, indesculpáveis, né, como diz o apóstolo Paulo. Então, vamos estudar esse trimestre. Você percebe que a igreja sempre foi atacada, seja externamente como internamente, mas ela sobrevive até hoje porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja sempre foi atacada, nunca foi destruída, nunca será, e sempre será vitoriosa, apesar dos falsos mestres, apesar da perseguição interna, apesar da perseguição física ou perseguição filosófica, a igreja vencerá. Então, meu irmão, meu jovem, vamos nos alegrar com essa palavra, vamos nos alegrar com a palavra de Deus, com o apóstolo Pedro nos ensinando esse trimestre. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe este país. Amém? A paz do Senhor para todos.